Saúde mental é um dos temas do programa de hoje e você vai ver também como estão as arenas e o Parque Olímpico 2 anos depois das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro e onde foram parar as mudas plantadas pelos atletas na abertura dos Jogos. Estudantes de todo o país já podem pagar meia entrada no Beach Park, o maior parque aquático da América Latina, no Ceará. Fique com a gente, o Interesse Público começa agora. Lidar com transtornos mentais sempre foi um desafio para o sistema de saúde no Brasil. A política nacional em vigor atualmente defende o atendimento fora dos hospitais e a importância da integração à sociedade. A repórter Érica Picelli mostra agora como essa situação vem sendo tratada no país e como o Ministério Público tem ajudado na reintegração desses pacientes. Pegou, ele me enforcou, eu fiquei isso aqui roxo, pretinho, inchado e a marca da mão dele assim no meu pescoço. Isso aconteceu com Dona Neuza, que passou mais de 10 anos internada em hospitais por ter transtornos mentais. Tudo mudou quando ela foi incluída no programa De Volta para Casa, que deu a oportunidade para ela voltar ao convívio familiar. Mais de 6.000 pessoas que antes viviam internadas em clínicas e hospitais psiquiátricos foram atendidas nesses 15 anos do programa De Volta para Casa. Atualmente, cerca de 4.000 recebem o benefício mensal de R$ 410, dinheiro que para eles faz muita diferença. Essa casa aqui, por exemplo, é de Dona Neuza, que juntou dinheiro durante todos esses anos para construí-la e teve também uma ajudinha dos filhos. Além da conquista da casa própria, ela recuperou a alegria de viver. Todo mundo gosta de mim aqui na rua. Vai pro aniversário, ele me chama. Tá bem, Neuza? Quando eu sumo assim, uai, Neuza, tava onde você sumiu? A vizinha aí de frente, uma vizinha aí de frente. Ela não me viu como hoje. Hoje eu não vi ela. Amanhã ela vai falar, onde você tava? Você viajou? Você sumiu? Os ex-internos também encontram apoio em instituições como a Associação dos Amigos da Saúde Mental, assim, que oferece diversas terapias, como aulas de costura. A Bolsa de Volta para Casa, o objetivo é levar as pessoas para a sua casa. E assim, a sua missão é tirar de dentro de casa e vir para a comunidade. Para celebrar o aniversário do programa e o Dia Mundial da Saúde Mental, também em outubro, o Ministério Público Federal reuniu instituições e parceiros em uma roda de conversa para debaterem os principais desafios relacionados ao direito à saúde mental no Brasil. O programa ele é a porta que é capaz de resgatar a dignidade para essas pessoas, fornecendo-lhe um amparo mensal, uma estrutura de apoio com residências terapêuticas, com centros de apoio psicossocial, enfim, é algo que permite que se recupere essa dignidade. O evento também marcou a inauguração de uma exposição fotográfica, feita em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, que retrata o cotidiano dos ex-internos psiquiátricos de Barbacena, em Minas Gerais. Direitos sociais. Você sabe o que isso quer dizer?
São garantias para que todo cidadão possa viver com pelo menos o mínimo de qualidade de vida e dignidade, reduzindo assim a desigualdade entre as pessoas. Educação, saúde, moradia, mobilidade urbana, previdência e assistência social estão entre esses direitos garantidos pela Constituição de 1988. E é a primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a responsável pela proteção dos direitos sociais, além da fiscalização de atos administrativos em geral e das políticas de resolução de conflitos fundiários. Quer saber mais sobre o trabalho do MPF? Fique de olho nas nossas redes sociais e acesse mpf.mp.br. Quem não se lembra daquela bela imagem dos atletas de vários países plantando sementes de espécies nativas do Brasil durante a abertura das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro? O destino dessas mudas seria a floresta dos atletas, mas até hoje, 2 anos depois, a promessa não saiu do papel. Isso sem falar na estrutura montada para os Jogos, que já deveria ter sido reaproveitada. É o que você vai ver no próximo bloco. Aos olhos do mundo, o Brasil fez bonito durante a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Mas o que aconteceu depois decepcionou muita gente. O Parque Olímpico e as arenas, que deveriam ser transformados em locais de incentivo aos esportes e para atender a comunidade após o fim dos Jogos, estão abandonados. O Ministério Público cobra que o plano de gestão do legado olímpico saia do papel. Durante 2 semanas de Jogos Olímpicos e 11 dias de Jogos Paralímpicos, o Rio de Janeiro respirou festa e alegria. Mais de 1 milhão de turistas e atletas do mundo inteiro. Destaque na imprensa internacional. A cidade parecia inaugurar uma fase vitoriosa da sua história. O custo total da Olimpíada ultrapassa os 41 bilhões de reais, incluindo aí as políticas públicas como construção da linha 4 do metrô, o BRT, o VLT e o Porto Maravilha. Obras que, sem dúvida, melhoraram o transporte e ofereceram mais opções de lazer ao carioca. Mas qual o legado que fica? Nós estamos, já desde antes das Olimpíadas, fazendo essa fiscalização, tanto da realização dos Jogos e depois dessa parte da execução do legado. Então, cobramos muito, inclusive via uma ação civil pública, o plano de legado. Então, no momento atual, nós nos encontramos na cobrança sobre esse plano de legado sair do papel. Foi apresentado finalmente um documento mais consistente, então no momento atual a gente cobra que ele saia do papel. Em abril do ano passado, foi criada a AGLO, Autoridade de Governança do Legado Olímpico, pertencente ao Ministério do Esporte. É ela quem hoje cuida da maior parte das instalações do Parque Olímpico da Barra e do Centro Olímpico de Deodoro, com um orçamento anual de cerca de 61 milhões de reais. A AGLO foi criada porque no final de 2016 a União, preocupada com a Prefeitura não conseguir arcar financeiramente com o custo e com os projetos que estavam previstos pelo Ministério do Esporte com relação a 4 instalações aqui, resolveu então criar uma autarquia federal que é responsável pela manutenção e pelos projetos que devem ser desenvolvidos aqui tanto na área de esporte, de alto rendimento, como na área de inclusão social. Atualmente, há diversos projetos sociais geridos por ex-atletas e algumas confederações esportivas, como a de ciclismo e de wrestling, que treinam aqui. Mas, para o Ministério Público Federal, o legado é muito mais do que isso e continua buscando respostas tanto da AGLO quanto da Prefeitura e do próprio comitê organizador sobre as propostas que estavam previstas no projeto olímpico, como, por exemplo, a destinação das chamadas arenas móveis,
que após os jogos deveriam ter sido desmontadas e remontadas em outros lugares, virando escolas municipais. Vários técnicos já consignaram que o problema original era o de que uma escola construída do zero sairia muito mais barato do que esse processo de desmontagem e remontagem de uma escola. Pois é, Eliane, a GLO confirmou que esse estudo está sendo feito em parceria com o BNDES para ver a viabilidade de passar essas estruturas para a iniciativa privada. Lembrando que já houve uma tentativa neste sentido, que teve apenas uma empresa concorrente e que acabou abandonando o leilão. O comitê organizador e a prefeitura, corresponsáveis pelo projeto do Legado Olímpico, sequer responderam à nossa reportagem. Na prefeitura, eu fui passada da Secretaria do Legado para a Procuradoria-Geral do município, de lá para a Casa Civil, e até hoje nenhuma resposta. Mas parece que não é só isso, né, Janaína? Tem mais coisa aí. O MPF também está acompanhando o caso da Floresta dos Atletas. Aquelas mudas que eles plantaram em um tótem na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e que já deveriam estar plantadas aí do Rio de Janeiro, não é mesmo? Sim, Eliane, nós fomos a Silva Jardim, onde as mudas estão sendo mantidas há 2 anos, para acompanhar essa situação. Elas estão crescendo numa fazenda, numa situação que deveria ser provisória. Foi um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil, que até hoje não tem uma solução definitiva. Vamos acompanhar melhor tudo isso na reportagem. A ideia foi mantida em segredo até o último minuto. Impressionou quem estava no estádio do Maracanã ou assistindo ao vivo pela TV a transmissão de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cada atleta que carregava a bandeira do seu país depositava também, ao fim do desfile da delegação, algumas sementes num tótem. Ao final, todas deveriam formar uma floresta rica, diversa e variada, com espécies da Mata Atlântica, próxima ao Parque Olímpico de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas a ideia fantástica de deixar um legado verde para a primeira Olimpíada Sul-Americana da história, hoje hiberna numa fazenda no interior do estado. As mudas são mantidas por conta própria pelo dono da empresa contratada pela organização da cerimônia apenas para fazer a pesquisa e a produção das sementes depositadas pelos atletas. A parte pós-Maracanã foi toda assumida por nós. A gente não recebeu nada de ninguém, né? Todo o processo de trazer para cá, cuidar aqui, esperar nascer, regar, irrigar, depois que elas nasceram, cuidar, fazer a toalete das mudas para elas poderem crescer de forma uniforme. Mas a gente entendeu que por ter esse compromisso está no catálogo que foi distribuído por ocasião da abertura para as delegações e para a imprensa do mundo inteiro, e aquilo que foi transmitido para 1,5 bilhão de pessoas merecia uma atenção especial. Os países não tiveram o privilégio de escolher qual árvore os representaria, exceto o Japão, próxima sede dos Jogos, que ficou com o jequitibá, considerada a maior árvore nativa da Mata Atlântica, e o próprio Brasil, com sua árvore símbolo. Marcelo calcula que já gastou em torno de R$800 mil com a manutenção das plantas e tenta, ele mesmo, encontrar entre seus clientes algum interessado em fazer o plantio da floresta, na forma de compensação ambiental. Mas mesmo assim, precisa do aval dos responsáveis. Eu tenho ofertas de empresas que já me ofereceram áreas, já se ofereceram para pagar todo o projeto, mas não é em Deodoro. E a gente está evitando fazer isso, levar para outro local que não seja Deodoro. Para o Ministério Público Federal, o importante é que a solução não envolva a utilização de mais recursos públicos para concluir este projeto. Nosso questionamento ao comitê é em cima da proposta original. Primeiro, como é que ele não contratou a segunda parte, que era a instalação da floresta lá em Deodoro, e se está fazendo alguma movimentação para solucionar isso, principalmente depois dessa repercussão enorme, né, só
sujando a imagem mais ainda do país nessa questão do legado olímpico. Em Minas Gerais, o MPF pediu a condenação de 35 empresas e 16 pessoas físicas pela prática de cartel na venda de combustíveis. Esse tipo de combinação de preços é crime no Brasil. A Operação Mão Invisível detectou a participação de distribuidoras e postos de combustíveis, além do Sindicato de Comércio Varejista do Estado. O que deve mudar na segurança pública do país para os próximos 10 anos? As sugestões para o Plano Nacional de Segurança Pública até 2028 foram encaminhadas pelo MPF ao Ministério da Segurança Pública. Entre elas estão a identificação dos receptores de mercadorias ilícitas, a integração dos sistemas de registro de armas de fogo e de rastreabilidade de armas e munições e ainda a inclusão nesse registro de explosivos, como aqueles usados para roubar caixas eletrônicos. Foram propostas ainda mudanças na gestão dos presídios, no combate aos crimes violentos e contra o meio ambiente, e ainda ações para intensificar o combate à violência contra a mulher. A Justiça Federal em Brasília determinou a paralisação das atividades de uma mineradora que explorava recursos naturais em um território quilombola no Maranhão. Márcio, a empresa já havia iniciado as atividades antes mesmo de ter a licença ambiental e até mesmo de ouvir as pessoas que moram por lá. Pois é, Eliane. A mineradora usava uma enorme quantidade de explosivos, cerca de 12 mil quilos por mês, para extração de minério. As crateras abertas por essas explosões destruíram boa parte da vegetação. O Ministério Público Federal ouviu a comunidade quilombola de Miranda, que fica no município de Rosário, no Maranhão, e afirma que a população tradicional não foi consultada. A empresa admitiu que não apresentou estudo de impacto ambiental ao órgão estadual de meio ambiente e nem ao IBAMA. Por isso, a Justiça Federal determinou a imediata paralisação das obras da empresa Ímpar Serviços de Mineração. Márcio, mudando um pouquinho de assunto, você já usou carteirinha de estudante? Olha, Eliane, na minha época de estudante, usei bastante, viu? Pois é, a partir de agora, os estudantes que visitarem o Beach Park, o maior parque aquático lá pertinho de Fortaleza, vão poder ter o direito da meia entrada. É o que você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco. A Justiça Federal em Fortaleza determinou que o Beach Park, o parque aquático localizado na região metropolitana da capital cearense, conceda meia entrada para estudantes de todo o país. Apesar de ser um direito garantido em lei, apenas estudantes do estado podiam usufruir do benefício. Beatriz, Laira, Márcio e Vladimir. Embora não tenham a mesma idade, todos são estudantes e têm o direito à meia entrada garantido por lei. Hoje eu nem lembrava disso, né? Eu cheguei aqui, falei que era menor, tal, esqueci a carteirinha de escola dela, que ela estudou no objetivo, mas eu acabei pagando o valor integral. Tinha conhecimento disso e sempre estou passando essas informações para meus alunos. Eu acho importante porque ele faz com que a gente consuma cultura, né? Principalmente cultura, né? Que é cinema, teatro e lazer também, diversão, né? Maravilhoso! A maioria das pessoas só lembra da meia entrada no transporte coletivo ou no cinema, mas esse direito vai muito além. Até pouco tempo, o Beach Park em Fortaleza negava o benefício a estudantes de fora do estado, descumprindo lei e decreto federais. Até que uma denúncia chegou ao Ministério Público Federal. Existe uma lei federal de 2013, regulamentada pelo decreto de 2015, determinando que todos os órgãos que se enquadrem naquelas características de esporte, diversão e teatro, cinema, onde se enquadram essas entidades que prestam esses serviços,
é obrigatória a concessão da meia entrada do ingresso à metade para todos que apresentaram a carteira de estudante. Em setembro deste ano, o MPF obteve decisão judicial favorável ao direito do cidadão, assegurando a meia entrada aos estudantes de todo o território nacional. A decisão prevê ainda que um documento com estas informações deve ser afixado em locais visíveis nos pontos de comercialização de ingressos e também no site do estabelecimento. Notícia boa, hein, para quem vai passar as férias lá no Ceará. E o Interesse Público fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem ou quer rever, acesse youtube.com/tvmpf. Para falar com a gente, o endereço já está aí na sua tela. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.